em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Acabou de ser louvado aqui um louvor que é o louvor do meu carro, né? Ainda mais quando a gente está naquelas guerras. Eu falo que o meu carro é carro de guerra. É ali que eu oro muitas das vezes. Claro, a gente ora em casa? Oro. Mas só da minha casa ao meu trabalho é 1 hora de serviço. 1 hora de direção. Então é 1 hora falando com ele. E muitas das vezes vou pregar, vou em algum lugar. Então muito tempo eu passo dentro do carro. E muitas das vezes a gente vai cantando Vendavais, né? Da Shirley. E a gente vai nos renovando. Nessa tarde, Deus tem algo de renovo. Eu sinto um peso, mas eu sei que tem renovo. Você consegue entender? Eu consigo sentir um peso, mas é um peso para tirar e ter renovo. Tem pessoa que chegou aqui carregando pesos, mas Deus manda te dizer: entrega, adora, esquece, porque é para deixar esse peso aqui nesse altar. Atos capítulo 28, diz assim a palavra do Senhor: depois soubemos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros que moravam nela nos mostraram muita compaixão. E acendendo uma fogueira, chamaram a todos nós para que nos aquecesse, porque chovia muito e fazia muito frio. Quando Paulo tomou alguns ramos secos e os lançou no fogo, uma víbora saiu deles por causa do calor do fogo e lhe mordeu a mão. E vendo os bárbaros que estava pendurada em sua mão, dizia: este homem é homicida, pois, embora escapou do mar, justiça não deixa que ele viva. Mas Paulo, sacudindo a sua mão, lançou a víbora ao fogo, e ele não sofreu dano algum. E os bárbaros que esperavam que ele inchasse ou caísse morto em terra, logo, mas depois de tanto esperar, muito tempo, e ver que dano algum sofria, mudaram o seu parecer e disseram que era um Deus. E havia naquele lugar alguns campos de propriedade de um homem, cujo nome era Públio, governador da ilha, o qual nos hospedou em sua casa de bom grado durante 3 meses. E como o pai de Públio jazia enfermo de febre e disenteria, Paulo entrou onde ele estava e, orando, impôs sua mão sobre ele e o curou. E quando aconteceu isso, os demais da ilha, que também estavam enfermos, se aproximaram dele e era curado. E nos honraram com grande mostra de respeito quando partimos dali. E eles nos proveram de tudo que era necessário para a viagem. Versículo 16. Quando entramos em Roma, o centurião permitiu a Paulo que se hospedasse onde ele desejasse, junto com um soldado que o guardasse. Amados, a gente, quando ouve essa passagem, sempre o foco da passagem é a cobra mordendo, a víbora mordendo a mão de Paulo. Só que essa passagem, ela tem um contexto. A Bíblia vai dizer que Deus fala com Paulo dizendo: é necessário tu estar diante de César. Então tem hora que é necessário a gente estar em algum determinado lugar. E quando Deus fala isso para Paulo, Paulo é preso, tem uma situação, e muitas das vezes a gente vê as coisas assim enroladas.
Deus fala que a gente vai estar em determinado lugar, mas as coisas parecem enroladas. E Paulo é preso, é levado, e você sabe a história, botam ele no barco, eles chegam primeiro em um lugar chamado Bom Portos, e Paulo fala, é melhor a gente ficar aqui, porque eu olhando a situação, eu sei que não vai dar certo. E tem hora que a gente vê um bom porto, né? A gente quer parar porque a gente está vindo de tantas situações e a gente quer parar. Mas quando Deus quer que você chegue em determinado lugar, não dá para parar em lugares bons, porque Deus tem um lugar melhor. Aí Paulo tenta insistir para eles não continuarem a viagem, porque ele já viu o que ia dar. Mas a Bíblia vai dizer que o centurião não ouvia o que Paulo falava, mas sim ouvia o capitão do navio. Aí você entende que tem gente do lado da gente que não ouve o que a gente fala. Tem gente próximo da gente que a gente tenta alertar porque Deus nos dá visão, mas a pessoa não quer nos ouvir. Prefere ouvir o capitão, prefere ouvir outra pessoa, prefere ouvir alguém que está acima. Porque nesse momento aqui, Paulo é um prisioneiro. Tem gente olhando para a minha vida e para a sua e diz, eu posso ouvir ela? Eu posso ouvir ele? Olha a vida dela, olha a vida dele, e não sabe o porquê das suas prisões. Aí a Bíblia vai mostrar que agora, passa-se um tempo, eles estão ainda no caminho e começa um vento contrário, lançando o barco em outra direção. Até o vento contrário está na direção de Deus, amado. Aí lança o barco para o outro lado e eles vão passar por um furacão. E a Bíblia vai dizer que o barco vai se perder. Você consegue entender que em nossas caminhadas, muitas das vezes o barco quebra? Porque a gente fica com a ilusão que se Jesus está no barco, o barco não. Mas tem hora que ele permite o barco. E o que você faz quando o barco quebra? Como você anda quando o barco quebra? Qual é o seu posicionamento depois que o barco quebra? Aí a Bíblia vai mostrar que Paulo se posiciona entre ele. Calma, antes ainda de quebrar. Deus se apresentou a mim e disse o que ia acontecer. Mas disse que ninguém vai se perder. Você consegue entender que tem hora que barcos vão quebrar, mas Deus lá na frente vai ver que ninguém se perdeu? E você vai entender daqui a pouco por que os barcos quebram. Aí a Bíblia diz que eles agora são lançados, como naufrágio, numa ilha. Você já pensou chegar num cenário como naufrágio? Aí diz que uns bárbaros que estão lá, usa de benevolência, usa de compaixão. Porque tem gente que usa de compaixão com a gente quando vê a gente quebrada. Quando vê a gente pequenininho. Quando vê a gente assim, chegando de um naufrágio. Mas você cresce um pouquinho, aqueles que estavam com benevolência com você, agora não quer. Consegue entender? Que tem gente que só aceita enquanto você está abaixo dele. Se ficar igual e subir, acabou. Pessoas que abriram a mão para te ajudar, mas está vendo tu crescer, começa o problema. Aí a Bíblia diz que os bárbaros usam de benevolência, fazendo o que? Acendendo uma fogueira. Aí Paulo, olha aqui, Paulo está igual todo mundo ali, com frio. A gente estava em São Paulo, nós três, né, segunda-feira. Que frio que a gente passou, não é isso, Juliana? Priscila? Que frio que nós passamos em São Paulo. Só Deus. Mas, olha só, todos estão molhados, todos estão vindo de um naufrágio, todos estão com frio. Quando aqueles homens levantam a fogueira, a Bíblia diz que Paulo é o único que se levanta para catar graveto. Você consegue entender que tem muita gente quebrada, mas não faz nada para ninguém?
Tem muita gente com frio, mas não faz nada para o outro. Paulo se levanta e vai catar graveto para acender mais ainda a fogueira. Sabe o que eu aprendo? Toda vez que você, mediante as suas lutas, mediante as suas provas, você está vindo de naufrágio, você está vindo de furacão, você perdeu o barco, mas você tem força para se levantar, catar graveto para acender e aquecer a vida do outro. Aí a cobra parece. O povo acha que o diabo está se preocupando com ele. Aquela pessoa que não faz nada para ninguém. Tu acha mesmo que o diabo está se preocupando com ela? O diabo se levanta porque essa víbora aqui não é o irmão. Porque quando a gente lê esse texto, muita gente usa a víbora como um irmão, né? Só que esse aqui não é a víbora, não é irmão não. A víbora é o inimigo. E o inimigo só pica e machuca quando eu e você passamos pelas circunstâncias da vida e ainda temos força para aquecer a vida do outro. O diabo não vai se levantar contra aquele que não faz nada pelo outro, só cuida do seu umbigo. Aí a Bíblia diz que ele vai lá e pica Paulo. Deus, muitas das vezes, vai permitir que a víbora nos pique, nos machuque, nos fere. Você consegue entender que Paulo não inchou, não vai inchar e nem vai morrer. Mas a dor da picada ele sentiu. Às vezes a gente está sentindo a dor da picada porque a gente se levantou para aquecer a vida do outro. Aí a Bíblia diz que os bárbaros agora começam a ter um parecer com Paulo. Eles não fizeram parecer contra a vida de ninguém, só da vida de... Quando o diabo se apresenta para a gente, é Deus tirando a gente do anonimato. É Deus tirando a gente do contexto de todo mundo e botando a gente num contexto diferente. Olha o que Deus está fazendo aqui. Deus está permitindo Paulo chamar a atenção dos bárbaros. E como? Sendo picado pela... Tem hora que o diabo se apresenta, nos machuca, é só para chamar a atenção de todo mundo para a tua vida. Aí os bárbaros têm um parecer. Qual é o parecer? Esse homem é homicida. Ele não morreu com naufrágio e vai morrer agora com essa cobra, porque era comum essa cobra picar nessa ilha. E eles sabem o que vai acontecer quando essa cobra pica. Incha e depois morre. Você viu? Ele picou você e os bárbaros agora estão olhando e esperando você morrer. Tem gente olhando, avaliando a picada que nós sofremos, esperando já o tempo do nosso enterro. Só que a Bíblia vai dizer, é isso aí, Patrícia, eu ouvi daqui, vai ficar esperando. Vai ficar esperando, com a picada ou não picada, tu não incha e não morre. Aí a Bíblia diz que eles esperam muito tempo. É um tempo esperando a gente morrer. É muito tempo esperando a gente morrer. Mas não vão ver. Aí começa agora a mudança do parecer. Antes a palavra era, ela vai morrer. Ele vai morrer. Agora sabe o que é o parecer? Ela é um Deus, ele é um... Porque antes eles usaram a palavra homicida. Ele, para Deus estar assim em cima dele, ele matou alguém. Mas agora vão dizer, ela é Deus, ele é Deus. Porque a gente vai viver coisas que ninguém entende. Como pode estar picada pela cobra e ainda está de
pé. Como pode passar por tudo que passou? Porque não foi só a picada é o final. Você vem de naufrágio, você vem de barco quebrado, você vem do frio. E a picada foi final. Então, todo mundo está olhando, esperando e achando que você acabou. Mas vão olhar para você e vão ver Deus. Vão olhar para você e vão ver um Deus. Tem gente, sabe, Bruna, que vai se aproximar da gente querendo saber por quê e como. Porque como está de pé, se tinha tudo para estar morta. Aí a Bíblia mostra que agora tudo muda na vida de Paulo. Ele não morreu, porque ele sentiu a dor, mas lançou a víbora no fogo. Ele continua fazendo o que tem que fazer, e agora vão levar ele para o dono, para a casa do dono quase da ilha. Você consegue entender que depois dessa víbora, você vai ter portas que você vai passar que você não vai entender? Aí você vai passar por algumas portas, você vai falar, meu Deus, olha onde eu estou, dentro da casa do dono da ilha. Eu cheguei aqui no naufrágio. Eu cheguei aqui no frio com o barco quebrado. E agora eu estou dentro da casa do dono. Aí a Bíblia diz que lá na casa do dono tem gente doente. E Paulo vai ser usado para curar quem está doente dentro da casa do dono. Aí a Bíblia mostra Paulo agora mudando o cenário. Sabe qual é o cenário? Ele não tem só o respeito do dono da casa, ele tem o respeito de toda a ilha. Toda a ilha vindo para ser curado. Aí a Bíblia vai mostrar que aquele homem que era cheio de bens, e junto com a ilha, vai dar muitos bens para Paulo. Daqui 3 meses eles vão embora. Mas agora tem barco novo. Agora tem honraria. A Bíblia diz, fomos despedidos com honra. E você reclamando porque parou nessa ilha. E você reclamando porque o barco quebrou. E você reclamando porque a cobra te mordeu. E você não sabe que daqui a pouco o cenário é saindo desse cenário com um barco novo e com honra da parte de Deus. Só que isso tudo aconteceu não é por causa que a gente é boazinha. E não é porque Deus quer dar privilégio para um, não para outro. Isso tudo aconteceu pelo versículo 16. E o que é? Quando entramos em Roma, você lembra? Ele está preso, ele está sendo levado junto com alguns prisioneiros para Roma. Aí a Bíblia diz assim, e o centurião, aquele que não dava ouvido para Paulo, a Bíblia diz, permitiu a Paulo que se hospedasse onde ele desejasse, junto com o soldado que o guardava. Paulo chega agora em Roma, os outros presos são entregues ao carcereiro de lá. Vai todo mundo para abrir? Mas o centurião diz assim, esse aí não. Esse aí ele pode ser até preso. Paulo, escolhe aí aonde você quer se hospedar, que eu boto um guarda. Vou dizer, tu está preso, mas você na verdade está solto. A Bíblia vai mostrar que Paulo vai receber muitas visitas, vai escrever muita carta, vai fazer muita coisa. É porque Deus queria você em Roma, mas sem prisão. Tem hora que a gente está passando por luta para chegar no lugar certo, mas sem. Nessa tarde, entenda o teu processo e aprenda, Deus está fazendo as conexões certas. O centurião já estava no barco, mas não ouvia. Tem gente que já está do nosso lado, mas não nos escuta a gente. Mas depois de todo o processo, vai mudar o tratamento com a gente. Fala assim, vão mudar o tratamento com você. Nessa tarde, sacode a cobra, porque ela
é que vai começar a mudar o cenário da tua vida. A Bíblia vai mostrar que agora todo mundo está de olho em Paulo. Essa cobra é para chamar até. E eu agradeço essa rica oportunidade. Cadê pastor?